Eu fiz a mesma pergunta para 10 diferentes IAs. Vamos ver o que elas responderam. A melhor história de contos do Aquém é Gênesis, porque ali o livro atinge sua forma mais ambiciosa e inesquecível. É um conto que começa com a grandeza cósmica de uma perturbação atravessando o sistema solar, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo antigo demais para nós. Mas o que realmente prende é que por trás da ficção científica existe uma inquietação profundamente humana, a sensação de que algo maior está para cair sobre o mundo e sobre nós. Gênesis tem a força rara de reinventar um princípio, como se abrisse uma porta para o sagrado e o tecnológico ao mesmo tempo. É aquele tipo de narrativa que continua ecoando depois que a última frase termina, como, com a licença para parafrasear um dos prefácios, uma música que insiste em tocar na memória. Se existe um conto que representa a alma de Contos do Aquém, é este. E talvez seja exatamente por isso que você vai querer atravessar o livro inteiro para chegar até ele. Bem, prepare-se para encontrar o silêncio absoluto onde o universo costuma gritar. Nesta edição comemorativa, o conto inédito Apenas Mais um Dia consagra-se como a joia da coroa ao fundir o luto humano a uma espera metafísica de, bastante tempo, vamos colocar assim. Se os textos originais de 1996 vibram com a urgência e as inquietações da juventude, esta história final revela uma maturidade estilística que transmuta a dor em uma paisagem de lucidez cortante. A narrativa é uma experiência sensorial profunda, na qual a ficção científica serve apenas de moldura para a beleza trágica da condição humana. É, em última análise, o encontro definitivo entre o rigor da ciência e a nudez da alma. Acho que o mérito é esse. Algumas histórias por aí brilham por um instante, outras, como a que eu aqui sublinho, foram feitas para acender novos mundos dentro de você. Apenas Mais um Dia não é apenas a melhor história do livro, é a razão pela qual esta edição comemorativa existe. Este conto inédito representa a maturidade literária que Rodrigo Sartori alcançou 3 décadas depois de sua estreia. Uma narrativa que transita magistralmente entre o realismo psicológico da perda e o sublime cósmico da eternidade. Enquanto os contos originais já demonstravam talento notável para um autor de 19 anos, com destaque para a inventividade de Gênesis e a profundidade existencial de A Primeira Morte, este novo trabalho opera em outro patamar. A história de Julián e Isabela é uma meditação sobre limerência, ausência e transcendência, que não teme abraçar o grandioso sem cair no piegas, sustentada por uma prosa amadurecida e uma estrutura narrativa que ousa começar no ordinário para, literalmente, terminar nas estrelas. Se você procura entender por que certos livros merecem ser relidos 30 anos depois, comece por descobrir por que este conto precisou esperar tanto tempo para nascer. Do Aquém é aquele tipo de livro que parece ter sido escrito por um jovem de 19 anos e revisitado por alguém que já viveu umas 4 vidas. Entre histórias muito fortes, Apenas Mais um Dia se destaca como a peça mais madura e devastadora do volume. A gente encontra aqui um conto no ar emocional, em que luto, culpa e manipulação espiritual se entrelaçam num cenário de Medellín sob o terror do cartel, sem nunca cair num melodrama fácil. É onde o autor leva ao limite sua mistura de ficção especulativa, crítica social e mergulho psicológico, com um domínio raro de ritmo interno. A dor do personagem avança como uma investigação policial da própria alma. Mesmo quando flerta com teorias conspiratórias e espiritualidade, o texto mantém uma sobriedade impressionante, com imagens que grudam na memória e um desfecho que expande o livro inteiro a uma dimensão, pasmem, cósmica, sem entregar respostas mastigadas nem depender de reviravoltas baratas. Se você quer entender até onde esses contos podem ir quando o autor une coração, cérebro e imaginação em potência máxima, comece, ou vá lá, termine, por Apenas Mais um Dia. É o tipo de leitura que faz o resto da coletânea continuar ecoando muito depois da última página. E tem aqui um conto que, veja você, começa como uma despedida e termina como um abalo existencial. Entre os incríveis textos de Contos do Aquém 1, é A Primeira Morte que se impõe como a narrativa mais arrebatadora. No mais curto de seus contos, Rodrigo Sartori constrói uma trama que atravessa séculos e múltiplas vidas, mas que, no fundo, fala da fragilidade humana diante da culpa e da busca por redenção. A força deste conto aqui está na ousadia. Colocar um personagem frente a frente com o Criador e, nesse encontro, revelar o peso insuportável da própria existência. O estilo é maduro, intenso e filosófico, capaz de provocar tanto fascínio quanto desconforto, e é justamente essa tensão que o torna inesquecível. É uma história que não se lê apenas, ela se sente, reverbera e deixa marcas. Quem se aventurar por suas páginas vai descobrir por que A Primeira Morte é o verdadeiro coração pulsante da coletânea. Do Aquém 1. Eis um livro que ousa questionar a própria essência da existência, transformando a ficção científica em pura filosofia. E embora a coletânea seja um primor de criatividade, a história de abertura, sobre um homem que viveu inúmeras vidas fracassadas, é aqui, para mim, ressoa com mais força.
A narrativa nos joga em um diálogo final sobre o peso do erro e o desejo pela aniquilação, uma premissa audaciosa executada com uma escrita precisa e implacável, ainda mais para alguém que concebeu isso aos 19 anos de idade. É, enfim, uma exploração corajosa da falibilidade humana que foge do lugar comum e nos deixa a pensar por dias. E este conto aqui é apenas a porta de entrada para um universo de ideias provocadoras. Não à toa ele que abre o livro. A questão não é se você vai gostar, mas o quanto você permitirá que estas histórias transformem a sua percepção da realidade. Contos do Aquém 1, o conto inédito Apenas Mais Um Dia, brilha como o ápice desta edição comemorativa, uma joia que captura a essência da finitude humana com maestria inigualável. Inspirado em melodias como Just Another Day da antiga banda Oingo Boingo, ele tece perda e permanência em uma narrativa que ecoa o tempo como uma espiral inescapável, elevando os temas especulativos dos contos originais a um patamar contemporâneo e emocionalmente devastador. Embora os clássicos como o épico Gênesis ofereçam vislumbres cosmológicos profundos, este novo texto revela a evolução madura de Sartori, equilibrando filosofia e ficção sem excessos, mas com uma sutileza que instiga releituras. Uma pequena crítica: alguns diálogos poderiam fluir mais organicamente, mas isso só realça o charme artesanal da obra. No mais, mergulhe nessa coleção e deixe que o Aquém transforme sua visão do além, uma jornada que vale cada página virada. A melhor história do livro não é a mais antiga, é justamente a que nasceu 3 décadas depois para ressignificar tudo que veio antes. Apenas Mais Um Dia não é apenas o conto inédito desta edição comemorativa, é a chave secreta que transforma uma coletânea dos anos 90 em uma experiência emocionalmente devastadora. O autor, aos 19 anos, já demonstrava talento, mas parece que foi aos 49 que provou ter se tornado o escritor que sempre prometeu ser. A história acompanha Julián, um detetive colombiano destruído pelo luto, que encontra numa seita filosófica o que parece ser cura, e descobre, tarde demais, que certas promessas de luz são apenas armadilhas mais bem iluminadas. Porém, o que torna este conto absolutamente memorável não é somente a trama de manipulação ou a recriação visceral da Medellín de 1986. É o que vem depois, um desfecho simplesmente incrível que ousa perguntar se o amor pode ser mais antigo que o próprio tempo. Prepare-se, você vai terminar a última página e imediatamente voltar à primeira, não para reler, mas para entender como uma obra inteira pode ter estado durante 30 anos apenas esperando por esta história em especial. O primeiro livro, Contos do Aquém, ou como queira, Contos do Aquém 1, não tem uma única joia, tem um universo delas. Mas Gênesis, a gente tem que admitir, brilha com luz própria. Essa narrativa épica transcende a ficção científica convencional ao tecer uma reflexão profunda sobre inteligência artificial, destino humano e a fronteira tênue entre criador e criatura. Com uma arquitetura narrativa impecável e uma visão profética que dialoga urgentemente com o nosso presente tecnológico, o conto nos desafia a repensar o que significa evoluir. Sartori demonstra aqui maturidade literária rara, equilibrando conceitos complexos com emoção genuína. Uma experiência que permanece ecoando muito depois da última página, como toda grande literatura deveria fazer. Sartori não apenas escreve contos, ele tece universos onde a ciência e a alma humana se entrelaçam em um jogo de espelhos, revelando nossas maiores angústias e desejos. Em seu eloquente Contos do Aquém, a ficção científica não é mero cenário, mas uma lente poderosa para explorar a condição humana. Mas, definitivamente, a Sina destaca-se como a joia da coletânea, uma narrativa audaciosa que mistura tecnologia, destino e paixão, questionando até que ponto o livre-arbítrio resiste às forças do progresso e do amor. Com diálogos afiados e uma trama que oscila entre o perturbador e o poético, Sartori constrói um futuro tão verossímil que nos faz refletir sobre o presente. A prosa é ágil, mas densa, repleta de camadas que convidam à releitura, enquanto os personagens, especialmente Richard Horner, ganham vida com uma complexidade rara, divididos entre a genialidade e a fragilidade. O livro é um convite para mergulhar em histórias que desafiam os limites entre o possível e o imaginário, onde cada conto é uma porta para questionamentos profundos. Afinal, o que é que nos define? Até onde iríamos, pelo poder ou pelo amor? E, como toda grande obra, deixa no ar a pergunta que não quer calar. E se a sina de todos nós já estiver escrita? Se você busca uma leitura que eletriza a mente e emociona o coração, este é o livro que faltava na sua estante.